da vida. Enfim, o torcedor rubro-negro soltou o grito de "é campeão", campeão da Taça Guanabara. 2-0 para cima do Boa Vista em Cariacica, no Espírito Santo, e adquiriu também a vantagem do empate na semifinal da Taça Rio. No meio dessa euforia toda, quem brilhou foi uma estrela de um garoto. E quem conta pra gente essa história é o repórter Flávio Vinick. Se o primeiro título como profissional ninguém esquece, a Taça Guanabara de 2018 vai ficar marcada para o Vinícius Júnior. Aos 17 anos, ele não foi só campeão. O garoto foi o principal nome da conquista. Inesquecível, né? Eu estou muito feliz, como todo o grupo tá, minha família, meus amigos. Agora vamos curtir e amanhã voltar e focar na próxima partida já. Mas a impressão no começo do jogo era de que o Boa Vista era o time grande. Com uma cobrança de falta de longe do Leandrão e uma boa tabela, que terminou com um chute perigoso do Eric Flores, foi o Boa Vista que criou as melhores chances. E ainda teve um escanteio em que a bola foi desviada e passou perto do gol do César. A primeira boa chance do Flamengo só veio aos 26 minutos. Diego cobrou bem uma falta e o Rafael fez uma defesa difícil para evitar o gol. Depois disso, o time acordou. Diego teve outra oportunidade. A bola foi escorada, ele teve tempo para ajeitar o corpo antes de chutar, mas bateu em cima do zagueiro Cadu. Logo depois, Dourado recebeu o cruzamento e perdeu na frente do gol, mas foi pouco para quem esperava o Flamengo sobrando na partida. O adversário tentou nos marcar um primeiro tempo, houve um desgaste bastante forte em termos físicos. Nós temos que definir melhor uma marcação mais apertada, ser um pouco mais competitivo, sim. O segundo tempo começou como o primeiro, com Leandrão dando um susto no Flamengo. A decisão começou a mudar quando a torcida pediu e Vinícius Júnior entrou em campo no lugar do Paquetá. Todo jogo eu venho confiante e a torcida também me ajuda bastante, meus familiares também. E tudo que eu estou passando é graças a eles. Tudo bem que no primeiro lance ele errou o domínio. Mas logo depois saiu o gol do Flamengo. Diego cruzou, Hever escorou e Cadu, o mesmo que tinha salvado o Boa Vista no primeiro tempo, fez contra. Aí, Vinícius Júnior começou a infernizar a defesa rival. Arrancadas, dribles desconcertantes e um gol. Na verdade, o Everton Ribeiro cruzou e aparentemente o Vinícius tocou na bola. Mas no fim do jogo veio a revelação. Ali eu não senti no calor do jogo, mas vou parar ali para ver se tocou ou não. O mais importante é que é gol do Flamengo. O segundo gol foi teu, foi do Vinícius? Ele falou que não tocou na bola, então foi meu, né? A torcida não se importou em quem foi o autor. Soltou o grito de campeão com 2-0. O terceiro poderia ter saído depois do passe do Vinícius Júnior para o Diego. E Vinícius ainda quase fez um golaço, mas nem precisava. O Flamengo chegou ao 21º título da Taça Guanabara e a conquista foi incontestável. Em 7 jogos foram 6 vitórias e 1 empate. E mesmo sendo reserva, o Vinícius Júnior acabou o campeonato como principal artilheiro da equipe, com 3 gols marcados. É o terceiro, né? Começando a temporada muito bem, com a ajuda de todos e do profissional do Flamengo. A festa ainda no campo era como um alívio para os rubro-negros. Depois de ser derrotado em 2 finais do ano passado, o Flamengo levanta uma taça logo na primeira competição da temporada. Nós vínhamos fazendo boas campanhas, mas na hora de concluir com o título, a gente estava deixando escapar nos detalhes. E esse ano já começamos bem, agora seja assim até o final do ano. Temos que partir do ponto que nós paramos, não podemos regredir. Na minha opinião, fizemos coisas positivas no ano passado e temos que levar agora os aprendizados e com certeza mudar, não cometer os mesmos erros, mas estamos felizes e confiantes para fazer uma temporada boa. O Flamengo agora está garantido na semifinal do Campeonato Carioca e ganha força para repetir essa cena na principal competição do ano, a Libertadores.
Boa, tá aí, Flamengo campeão da Taça Guanabara, parabéns ao Flamengo, parabéns ao Boa Vista, viu, que fez uma partida bacana, arrumadinho, deu trabalho pro Flamengo, não foi essa molezinha toda não. Agora, já que nós estamos falando do campeão, Paulo Lima, hoje, ao vivo, exclusivo aqui no Bom Dia Fox, um convidado para lá de especial. Oba. Teremos a primeira exclusiva de Henrique Dourado com a camisa do Flamengo. Portanto, você que é torcedor do Flamengo, você que gosta do futebol do Henrique Dourado, já encaminha pra gente a sua pergunta através da hashtag Bom Dia Fox Segunda. Daqui a pouquinho, ó, o ceiflador marcando presença aqui no Bom Dia Fox. Paulo Lima, para muitos o Flamengo iria sobrar diante do Boa Vista. Não foi o que nós vimos, principalmente no primeiro tempo, né? Um Boa Vista marcando no campo do Flamengo, marcando alto, não permitindo o Flamengo criar tantas oportunidades. Assustou o torcedor no início, Paulo Lima? Acho que assustar não é a palavra muito correta, mas até certo ponto ele pressionou. E taticamente era o que se esperava do time adversário, né? E o Carpegiani falou isso, né? Um time que fez a marcação certa, que se empenhou, se dedicou e teve também o desgaste no segundo tempo que foi visível. Mas é claro, um time que jogava para tentar surpreender o Flamengo exatamente na fase inicial, na fase do jogo, para tentar fazer um golzinho logo no início da partida. O Flamengo desconcentrado não estava, muito pelo contrário, estava certinho, estava bem armado. Mais uma vez, o time trocando boas trocas de passes, mas sem eficiência, sem o poder de fogo. Olha, Henrique Dourado, que vai ser nosso entrevistado exclusivo aqui no Bom Dia Fox, teve várias oportunidades. Uma, inclusive, do primeiro tempo de cabeça, que o Everton Ribeiro deixou ele livre, praticamente, sozinho, ele cabeceou para fora. Depois também, numa bola cruzada dentro da grande área, teve a oportunidade e não conseguiu marcar. Então, é um Flamengo que pensa na Libertadores, lógico que é, e lembre que o Coedjar não vai estar em campo. Dia 28 contra o River Plate, jogo já confirmado para o estádio Newton Santos, no Engenhão, com portões fechados até agora, porque o Flamengo ainda está tentando, junto à Conmebol, tentar reabrir, mudar essa decisão. Mas olha, é importantíssimo comemorar, é importantíssimo aceitar que o Flamengo no segundo tempo jogou um bom futebol com as presenças principalmente do Vinícius Júnior pela esquerda. O que não dá para entender ainda é esse raciocínio, era com Rueda e agora com Carpegiani. O Vinícius Júnior tem que começar jogando. Eu tenho a impressão, Paulo, é inacreditável isso, porque toda vez que ele entra no segundo tempo, mas é jogador de segundo tempo, não é. Não é jogador de segundo tempo. Não era na base, não era nas seleções brasileiras de base e não pode ser no Flamengo. É uma opção do Carpegiani, era uma opção do Rueda, sim. Mas está na hora de deixar o moleque começar a bola a rolar, né? Veio o River Plate por aí, é jogo para ele. É jogo para botar o Vinícius Júnior contra o River Plate. Fazer bom resultado em casa, sem torcida, mas contra um grande rival. Lembrando que o Flamengo, no ano passado, da Libertadores, também começou contra um grande rival, contra o São Lourenço, venceu e venceu bem e depois declinou. Mas o São Lourenço vinha um tempo parado. Agora, sim, eu tenho a impressão assim, ó, o Flamengo, o Boa Vista equilibrou o primeiro tempo, mas no segundo tempo faltou perna. E depois que saiu o Felipe Gabriel, que é o principal jogador do time, e o Flamengo tem um Vinícius Júnior, que está cheio de gás, 17 anos, aí não teve como o Boa Vista suportar a correria do Vinícius Júnior, que ele entrou e ele mudou o jogo. O Flamengo teve várias oportunidades depois da entrada dele. Agora, ressaltar também, né, porque muito se fala, por exemplo, né, o que o Carpegiani fez ontem tirando o Paquetá. Eu concordo plenamente. Paquetá ontem estava fora de sintonia, aprendendo demais, exagerando demais nas jogadas individuais. Lógico que ele tem talento, né? Ele é habilidoso na perna esquerda, dribla para um lado, dribla para o outro. Mas ontem ele matou o time do Flamengo nas jogadas de velocidade. Matou o time. Ontem você não pode criticar o Everton Ribeiro e tampouco o Diego. Exato. Tiveram participação no sistema defensivo, principalmente, que são as críticas que são pesadas, principalmente em cima do Everton Ribeiro. Ajudou lá atrás, deu bom espaço, um cara que teve boa movimentação pela direita, pela esquerda. Agora, exigir demais que o Flamengo desse show, desse baile, o Boa Vista chegou lá na decisão, não é à toa. Não chegou lá na decisão apenas porque fez assim ou fez assado. Ao contrário, jogou futebol, fez uma boa Taça Guanabara, tá bom, pegou o Fluminense aí, né? Até certo ponto, voltando de viagem, perdeu para o Botafogo, mas é um time que chegou à decisão pelos seus méritos e pelo aquilo que apresentou. E ontem também teve algumas oportunidades, pouquíssimas no primeiro tempo, mas teve chance. O Flamengo é merecedor, tem que comemorar, tem que vibrar. Acho que a torcida do Flamengo está certíssima em colocar mais esse título na conta, né? 21 títulos de Taça Guanabara, é muito distante, a gente vai mostrar daqui a pouquinho uma arte sobre isso, mas o Flamengo começa o ano campeão da Taça São Paulo Futebol Júnior e campeão da Taça Guanabara. Agora, Paulo Lima, daqui a pouquinho nós vamos abrir espaço aqui para o técnico Carpegiani, mas eu tenho dois motivos que eu acho que possa justificar a ausência do Vinícius Júnior na titularidade. Ano passado, quando ele teve a opção, ele não aconteceu nos dois tempos de 45, de fato, ele não teve essa atuação que ele tem entrando no segundo tempo, e vale a pena lembrar que depois do jogo contra o Botafogo, o Real Madrid lá na Espanha
destacou nos jornais a preocupação que, com o Vinícius Júnior se destacando, a preocupação dos rivais chegarem mais forte nele. Então, assim, lógico que ele ainda é atleta do Flamengo, mas o Real Madrid já investiu, então pode ser uma não é nada mal. O Vinícius Júnior tem um reserva para o segundo tempo, um jogador como o Vinícius Júnior, né? A gente viu ontem, mais uma vez, como ele muda o jogo e a velocidade, a explosão que ele tem. Então, você tem uma carta na manga para o segundo tempo, como o Vinícius Júnior, isso pega o time são cansado. Poucos os times que tem um jogador como ele. Se você for pensar sempre que o cara é opção para o segundo tempo, essa carta na manga, às vezes, é melhor ela já ter desde o começo. Às vezes é um 12º jogador, né, Paulo? Às vezes não chega a ser um assim, eu não enxergo dessa maneira. Eu acho que o cara, quando é titular, é para jogar, entendeu? Agora, o Vinícius Júnior não é para ser carta na manga. O Vinícius Júnior é para ser titular do Flamengo. Vamos ver como a galera enxerga, Paulo Lima. Vamos ver como enxerga a nação rubro-negra. O Vinícius Júnior é atleta para o segundo tempo, deixa assim como um homem de velocidade, já que o time adversário já vai estar cansado, vai estar com as pernas pesadas, ou não? Você está com o Paulo Lima, coloca o menino para acabar com o jogo logo no primeiro tempo, desconcerta o adversário, coloca o Vinícius na titularidade. Hashtag BomDiafox segunda. Eu já dei meu voto, hein, galera? O Paulo Lima já deu aqui o voto, é titular. Eu acho que pode ser assim no segundo tempo, porque não coloca tanta pressão, o menino entra para atrapalhar o jogo. Bom, a gente quer mesmo a sua opinião na hashtag. Enquanto isso, zona mista do Bom Dia Fox, o técnico campeão, Carpegiani, fala aqui no telão do Fox Sports. Ele entrou muito bem, é um jogador de uma característica diferenciada, diferente do próprio Paquetá. É um jogador que tem a jogada pessoal, tem a rapidez, ele incendiou o jogo, essa é uma realidade. Mas havia uma necessidade de fazer alguma modificação naquele momento. Ele entrou muito bem no jogo. Ele só não é titular para diversas pessoas podem ser, mas para mim eu considero tão importante como o Paquetá, como o Diego, como o Everton Ribeiro, para mim todos eles. É uma questão momentânea de escolher, botar, eu terei a satisfação, terei a disposição sempre de fazer, de colocar os meninos em campo. Mas tudo tem seu momento. Estou satisfeito, mas transfiro isso tudo nos meus jogadores, que nós tivemos um início de ano um pouco confuso em função do ano passado, do próprio calendário. E hoje viemos montando uma equipe que, como eu disse anteriormente, eu tenho 15, 16 jogadores que eu posso colocar sem nenhuma dificuldade, sem perda de qualidade. Então eu estou satisfeito por isso. Satisfeito, logicamente, por dia de hoje, que sempre uma taça é uma taça. Nós teríamos um problema se nós ganhássemos hoje, nós só confirmamos. E a serenidade, a tranquilidade de que lá na frente nós temos a possibilidade, independente de qualquer outros resultados, a possibilidade de disputarmos o título com outros 3 componentes que sairão futuramente. Tá aí o técnico Paulo César Carpegiani, treinador do Flamengo. Aquilo que a gente falou, Paulo, ele disse que ele não considera o Vinícius Júnior como um reserva. Ele rolou ali. Tá no mesmo nível de outros jogadores que começam jogando. Ele, quando tem alguma substituição, alguma alteração, não cai o rendimento do jogador. Então é isso. Eu vejo o Vinícius Júnior nem como um título, nem como um reserva, um título. Ele é o 12º jogador. Ele vai para o banco, mas ele sabe que ele vai entrar. Sim, é lógico que eu respeito, né, a maneira de cada um ver a decisão que tem na sua cabeça, né, do Carpegiani, a sua, João. Mas eu enxergo o futebol de outra maneira. Eu acho que o Vinícius está no momento... Vamos pegar o exemplo do Paulinho no Vasco. O Paulinho é tão jovem quanto o Vinícius e tem jogado. E tem gente falando, mas o Paulinho arrebenta. Mas por quê? O Vasco não tem, talvez, aquilo que o Flamengo tem. Exatamente, não tem o elenco que o Flamengo tem nesse momento. Então o Paulinho entrou e já entrou para tomar conta da posição. Esse, inquestionável, titular absoluto do Vasco. O Vinícius precisa disso. O Vinícius precisa jogar para ter exatamente essa chancela de que ele também é titular do Flamengo. Eu acho que botar o Vinícius pelo lado esquerdo é uma opção. Deslocar o Everton para o lateral esquerdo. O Everton tem rendido tanto quanto o Vinícius tem rendido pela esquerda? Não tem. Taticamente, o Everton é fundamental, é essencial. Mas ofensivamente, quem leva perigo? Quem tem levado perigo? Quem tem ajudado o Flamengo?
é o Vinícius Júnior. É uma questão de, que o Paulo César Carpegiani falou, né? Ele tem um grupo e ele sabe aqueles todos que tem na mão para colocar em campo. A opção é dele. Eu escalaria o Vinícius Júnior de imediato. Principalmente contra o River. Contra o River é importantíssimo para mim fazer bom resultado em casa. Mas a gente não tem muito o que questionar. Lógico, cada um tem seu gosto e as suas preferências. Mas tá dando certo assim, né? Ele fez o estrago no segundo tempo do Botafogo, onde o Flamengo começou um primeiro tempo muito intenso. Ontem teve possibilidades e no segundo tempo o menino entrou para acabar de tumultuar o ambiente. E tocou na chuteira do Vinícius Júnior? Pois é, Paulo Lima. Olha, se o Everton Ribeiro e o Vinícius, eles ainda estão tentando entender de quem foi o gol, eu tenho o direito de estar na dúvida. Eu ainda acho que essa bola não encostou no Vinícius Júnior. Mas ele foi esperto porque ele saiu comemorando, hein? Tá na conta dele. Eles são que o time que ela toca de levezinho na sola da chuteira dele. Ele não pode errar também uma bola dessa, né? Não pode deixar de tocar nela. Flamengo campeão, tá todo mundo feliz, mas o Vinícius errou o chute ali. Ele errou, mas deixa quieto. Vamos com a sequência, Paulo Lima, dos últimos campeões da Taça Guanabara? Vamos ver quem vem numa sequência positiva. O Flamengo é o atual campeão, acabou de conquistar o título. Depois, Fluminense em 2017, Vasco em 2016, Botafogo em 2015. Olha que bacana essa sequência, Paulo Lima. Todos os 4, numa sequência, conquistaram a taça. Aí a gente vai para 2014, Flamengo, Botafogo 2013, Fluminense 12, Flamengo e 11, Botafogo e 10. 3 do Botafogo, 3 do Flamengo e 2. Hegemonia, assim, alguém pega 3 anos seguidos, né? Eles estão intercalando. Aí vem o Botafogo e 9, Flamengo e 8, Flamengo e 7. Volta o Botafogo aparecer na nossa tela lá atrás em 2006. Tá tudo muito dividido, né, Paulo Lima? Eles estão se revezando, né? Não tem uma hegemonia. Um maioral aqui no Rio. Assim, a história da Taça Guanabara, né? Porque hoje a gente meio que tirou um pouco desse clima, né? Dessa mística que tinha a Taça Guanabara e que tinha a Taça Rio, né? Porque era o campeão de um turno contra o campeão do outro. Era a fórmula que eu considero o que poderia ser dita mais disputada, né? Para o torcedor. Existem hoje alternativas, o Flamengo já está na decisão, se ganhar a Taça Rio já entra em vantagem com empate na decisão, enfim, é uma coisa meio confusa o regulamento, mas aos poucos a gente vai esclarecendo para você e você vai acompanhando também. Mas a hegemonia do Flamengo, ela é nítida, né? É clara pelo número de conquistas que o Flamengo tem na Taça Guanabara. É só traduzir melhor para o torcedor, que eu falo, olha, não tem que está sobrando aqui o maioral, eu digo na sequência, porque a gente já destacou que o Flamengo é o amplo campeão da Taça Guanabara. Daqui a pouco nós vamos mostrar os números de conquistas de cada clube, mas na sequência nenhum time sobra. A gente consegue ver bem aqui a 2010, o Botafogo tem 3 conquistas, o Flamengo 3, Fluminense 2 e o Vasco 2. Vamos colocar então, Paulo Lima, para o pessoal entender, traduzir esse meu raciocínio. Tá lá, Flamengo 21 títulos, ele sobra, porque o Vasco vem na sequência com 12, tá muito atrás do Flamengo. Aí vem o Fluminense já mais coladinho do Vasco com 10, o Botafogo também coladinho do Fluminense com 8. E aí, volta redonda, Americano e o América, cada um com um título da Taça Guanabara. A vantagem do Flamengo. Mas aí Vasco, eu pergunto, impressionante, né? Paulo Lima, tá na hora do Flamengo mudar os títulos, né? Taça Guanabara, a gente tá vendo a frequência, campeonato carioca, o torcedor tá feliz e tem que comemorar. Mas está na hora de buscar uma Libertadores, um campeonato uma competição internacional, campeonato brasileiro, sem dúvida. A Sul-Americana. Só a Guanabara não sustenta mais. Não. A Guanabara já nem existe mais, né? Só a Baía de Guanabara, né? Então, assim, que saudade da Guanabara, né? Do nosso estado. Mas, enfim, o que acontece é isso. A projeção do Flamengo nos campeonatos locais, assim como do Fluminense, Vasco e o próprio Botafogo, elas são sempre reforçadas, é claro, pelo maior investimento, pela maior qualidade, pela tradição dos clubes. Mas o Flamengo, no amplo domínio aqui no estado, ele até briga. E até no futebol brasileiro vai chegando, passou os últimos anos muito brigando para não cair. Mas a competição intercontinental, que é o sonho, uma Sul-Americana, uma Libertadores da América, ou até mesmo uma Copa do Brasil, né? Coisas que não aconteceram recentemente, o Flamengo entra novamente na disputa. E, ao que tudo indica, esse ano parece ter um planejamento mais cauteloso visando a Libertadores da América. A gente só vai ver a partir do dia 28 contra o River Plate aqui no Rio de Janeiro. Bom, e horas depois do título conquistado lá em Cariacica, no Espírito Santo, a delegação rubro-negra voltou ao Rio de Janeiro. A nossa equipe estava lá para conferir e ouvir alguns desses personagens no telão do Bom Dia Fox, então, pra gente. É sempre bom você começar o ano bem, com título. Para muitos a Taça Guanabara não vale nada. Acredito que se o Flamengo tivesse perdido, valeria muito, né? Então a gente tem que valorizar
cada campeonato, independente dele ter um peso ou não, e a gente lutar como a gente lutou hoje para buscar esses títulos. Muito feliz, né, por estar já ganhando um título, né? Acho que o elenco todo está de parabéns. É sempre bom, né, iniciar o ano dessa maneira e sabendo que temos ainda um ano longo pela frente e vamos em busca de mais títulos esse ano. Acho que nós estamos na direção certa, muita humildade, trabalho, né? E dessa forma nós vamos alcançar nossos objetivos. O primeiro foi alcançado, mas obviamente tem muita coisa pela frente. Boa, tá aí o elenco do Flamengo já na cidade do Rio de Janeiro. A gente volta a destacar. Infelizmente, o jogo foi lá no Espírito Santo, em Cariacica. Paulo Lima, lembrando, Henrique Dourado hoje ao vivo e exclusivo aqui no Bom Dia Fox. Mande a sua pergunta, mande seu questionamento, análise do jogo dele ontem. Tudo isso na hashtag Bom Dia Fox segunda. Paulo, números, público, você que gosta tanto de observar, o estádio estava cheio ou não estava, olha lá. Público presente no estádio Kleber Andrade, 17.787 presentes. Público pagante, 15.587 e uma renda de 1.352.600. Paulo Lima, pelo que a gente vem acompanhando, em Volta Redonda, até mesmo no Newton Santos, a gente pode considerar isso um bom público. Pena estádio que longe do estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos, só desculpa uma informação, na Taça Guanabara, apenas 3 partidas com público superior a 10 mil torcedores, que foi Flamengo e Boa Vista, foi Flamengo e Vasco e Flamengo e Nova Iguaçu em Brasília. Então isso também reflete um pouco até a falta de interesse do torcedor carioca pelo campeonato estadual. Exatamente, a falta de interesse e a própria falta de planejamento dos clubes, né? Porque se você imagina que um Vasco está fora da decisão da Taça Guanabara, que o Fluminense está fora da decisão da Taça Guanabara, é evidente que a média de público vai cair, não tem a menor dúvida disso. Além do que o Maracanã passa a ser apenas um mérito casa de espetáculos do Rio, não é mais uma casa do futebol, e ainda tem a picuinha do Flamengo e Botafogo que finalmente sentaram, conversaram para fazer na Libertadores da América. O Fluminense também já está se acertando com o Botafogo para fazer seus jogos lá, porque o Maracanã está inviável, né? O Maracanã está muito fora do que se pode esperar de uma casa para um grande futebol, mas é decepcionante imaginar que só em 3 jogos nós ultrapassamos a média de 10 mil torcedores e que tivemos aí pouco mais de 17 mil no jogo lá em Cariacica, no Kleber de Andrade. Capacidade é para 20, mas aí temos um pouquinho de segurança e ajustar. Mas é o que tinha para fazer. O Flamengo fez a opção correta. Volta de lá com um bom dinheiro no bolso, da transmissão, do contrato que fez com a empresa que levou o Flamengo para jogar lá, fora a conquista do título. Ou seja, financeiramente foi muito bom para o clube da Gávea. O Paulo Lima destacou aqui que Flamengo e River Plate será no Newton Santos, lembrando que sem torcida por conta daquela confusão horrorosa que aconteceu lá atrás. É bom mudar esse resultado. Na Sul-Americana, o Flamengo deveria ficar bem feliz com apenas 2 jogos, já que nós vimos cenas de guerra no Maracanã na final da Sul-Americana, né? Mas, bom, Flamengo e River Plate pela Libertadores no Newton Santos sem público e ainda no Newton Santos, Flamengo e Madureira já pela Taça Rio. Já agora essa semana, quarta-feira, né? Boa, essa semana promete fortes emoções, hein? Vamos falar muito sobre jogos da semana, campeonatos estaduais e Libertadores. Agora, João Venturi, vamos para São Paulo porque teve clássico, né? Teve o primeiro Sansão do ano. Aí, ó. Quem saiu vitorioso? O Santos, surpreendeu. Com gol, sabe de quem, Paulo Lima? Gabriel Barbosa, o Gabigol, tá quase chegando no Gabigol. Boa, Paulo Lima, boa. Então vamos conferir como é que foi